Fala, galera que acompanha a Gazeta do Povo ao vivo pelo Facebook. Hoje uma programação especial para você que vai fazer a prova do Enem no próximo domingo. Um aulão de revisão, o nosso projeto Enem a Toda Prova em parceria com o curso Dom Bosco e aquele time de professores que você respeita. Ao longo da próxima hora, o nosso estúdio vai ganhar uma carinha de sala de aula e o nosso Facebook vai virar um canal aberto aí para você poder tirar suas dúvidas de última hora e arrasar na prova do Enem. Então, sem mais delongas, eu estou aqui com dois representantes do time de super professores do Dom Bosco. Do meu lado direito, o professor Ademir, de matemática. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, Malu. Boa noite, galera. Boa noite aos nossos alunos. Boa noite aos nossos amigos que estão acompanhando. Boa noite a todos os internautas e aspirantes aí para essa prova do Enem. E do meu lado esquerdo, professor Joãozinho, da área de linguagem antiga, língua portuguesa. Isso mesmo, professor Joãozinho? Ainda é língua portuguesa, mas a prova do Enem chama de linguagens e seus códigos, o que envolve língua portuguesa, interpretação, compreensão e literatura, além das artes e da expressão corporal. Boa noite aí, moçada. Salve. Galera, vai funcionar da seguinte forma, então, você que está assistindo a gente. O nosso aulão vai ser dividido em 3 blocos de 15 minutos cada bloco. E nós vamos fazer um rodízio ao longo desses 15 minutos. Então, você que tem a sua dúvida aí, você já pode ir pensando, pode ir escrevendo e mandando para nós aí pelo Facebook, que a gente vai, na medida do possível, responder as suas perguntas. Então, sem demora, vamos começar. Perguntas da área de matemática, professor Ademir. Matemática é mais improviso? É mais decoreba? Ou a gente precisa usar mais o raciocínio? Como é que funciona? Muito bem, a prova do Enem Matemática, ela veio mudando, ela veio evoluindo, ela veio sendo modificada ao longo dos anos. Hoje, o aluno ele precisa dominar um conjunto de habilidades. Essas habilidades, elas são raciocínio lógico, interpretação, muito conhecimento ligado à realidade, mas não só isso. A gente tem uma boa parte das questões que há necessidade, sim, de uma habilidade mais técnica, até para agilizar na resolução dessas questões. Então, eu diria que hoje é uma mescla de uma parte de raciocínio, interpretação, conexão com a realidade, e também essa parte técnica que é trabalhada no ensino médio, que envolve as fórmulas, enfim, para que ele consiga resolver uma questão. Então, envolve a bagagem toda que o aluno traz. Toda, sim, as conexões com a realidade, mas também o raciocínio, mas também a parte mais técnica que envolve as fórmulas lá de matemática. Então, precisa também dominar isso. Estudar de véspera rola ou não rola? Rola, mas não resolve. Né? Então, estudar em qualquer momento é importante para você, né, aumentar o teu grau de conhecimento, mas estudar na véspera não vai resolver. Eu acho que o aluno também tem aquela ansiedade na véspera da prova. Então, revisar alguns conteúdos, isso não há mal nenhum. Né? Não vai resolver, mas ajuda, não atrapalha não. Na hora do desespero, qual que é a dica? Bem, na hora do desespero é manter a calma. Né? Não há muito o que se fazer numa véspera de prova. Na verdade, o êxito ele vem vinculado a tudo que ele fez durante o ano, durante todo esse ano de trabalho. Né? Então, agora não é hora de bater o desespero, isso não vai ajudar em nada. Obrigada, professor. Então, agora, professor Joãozinho. Vamos lá? Interpretação de texto. Um assunto aí nem todo mundo acha simples, né? É verdade. Qual que é a importância, então, do aluno se dedicar à interpretação de texto? Tem alguma dica? O Enem tem valoração diferente para as questões. Quanto mais difícil, mais valor a questão tem. Então, a mais básica é de compreensão textual. O que é compreensão textual? É quando a resposta está compreendida no texto. Então essa é fácil, é tipo seek and destroy, como diria Metallica, né? Encontre e destrua. São comandos assim como, até colei aqui para trazer os comandos da prova de 2015, bem atual. Ele fala assim, ó, segundo o texto, considerando informações do texto, de acordo com o texto, essa é sossegada. A resposta estará no texto. Há uma questão de nível médio que é de interpretação textual. E daí ele pede o que vai além do que está escrito. E os comandos são esses. O autor tem como objetivo principal, a narrativa traz uma percepção de que,
E dois verbinhos importantes, depreende-se e infere-se. Depreende-se e infere-se é sinônimo de conclui-se. Então, a partir desse texto, eu concluo isso, interpretação. E uma questão de nível 3, que é tudo cumulativo. Tá? Em todas as questões você precisa ler e compreender, em algumas ler, compreender e interpretar. E uma terceira questão, você vai ler, interpretar e articular com os teus conhecimentos. De literatura, lá das escolas como barroco, romantismo, das artes como expressionismo, cubismo e assim por diante. Então eu acho que esses três níveis de questões, o aluno tem que estar preparado e é lógico ter paciência para ler, interpretar e entender essas questões e esses comandos. Dá para dizer que o segredo, que a chave está dentro do texto? Na grande maioria das vezes. Não há como você responder apenas com o conhecimento que eu trago da minha vida estudantil do ensino médio. Eu preciso passar pelo texto, compreendê-lo e depois buscar as respostas necessárias. Redação, algum palpite? Enfim, redação, olha, vai cair uma questão social, obviamente, né? O Enem já cobrou imigração, já cobrou lei seca. Ano passado, a questão da intolerância religiosa e também racial. Então, alguma coisa que envolva questões sociais. Eu tenho um palpite, né, e é sempre palpite, né, que a palavra do dicionário Oxford de 2016 foi a palavra pós-verdade. O que é pós-verdade? Nós estamos vivendo num mundo que a verdade é meio que desconsiderada, as fake news, né? A eleição do Trump, ele falando algumas coisas, o Barack Obama foi que fundou o islamismo, e essas coisas parece que para as pessoas a verdade não conta muito. Eu vou com uma verdade minha pré-concebida e eu descarto os fatos. Eu estou apostando numa coisa assim. E é lógico, daí a questão da inclusão de idosos, deficientes físicos, a inclusão das minorias, a questão da homofobia, né? Todas são temas prementes, a questão do sistema carcerário no país, são temas prementes da sociedade que podem aparecer. Geralmente uma dissertação sobre o mundo contemporâneo. Beleza, galera? Vamos estar atentos aí, então, aos assuntos que estão rolando. A gente tem perguntas, a Roberta está ali acompanhando as perguntas que estão chegando pelas redes sociais. Vamos lá, Roberta? Temos sim, Malu. Para o professor Ademir, várias pessoas estão aqui perguntando, a Gabi, a Vitória, a Giovana, sobre a regra de 3. Dá para usar para tudo? Quando que dá para usar? No desespero, melhor usar ou não usar? Eu brincava com... essa semana nós tivemos a revisão do Enem no curso. E no término de uma aula, tinha 2 alunos que estavam, era a última aula, então eu estava saindo e dois alunos estavam saindo logo atrás de mim e eles conversavam. E um aluno dizendo para o outro assim, o segredo em matemática, gente, por favor, era um aluno falando para outro aluno e eu estava ouvindo. O segredo em matemática é interpretação de texto e regra de 3. Aí eu falei, negativo, não é isso não. A regra de 3 ela tem uma aplicação em matemática para grandezas proporcionais. É só nesse tipo de questão que é aplicado a regra de 3. Então não dá para aplicar em tudo a regra de 3. A gente terá conhecimentos diversos. A regra de 3 vai ser um deles. Porcentagem no qual se pode usar a regra de 3, mas de repente você vai ter uma questão de geometria, de cilindro, no qual a regra de 3 não cabe, aí cabem os conhecimentos de geometria. Então, não, a regra de 3 é algo que tem sido recorrente, é um assunto que tem sido muito recorrente no Enem. Então aí as pessoas, né, de repente acham que a regra de 3 é toda a prova do Enem. Gente, são 45 questões. É muita coisa para cair só a regra de 3. Não vai ser só a regra de 3, né, professor? Não. Mas alguma pergunta aí, Roberto? A gente tem uma pergunta para o professor Joãozinho. Joãozinho, a Carol quer saber como administrar o tempo para a prova de redação. Começa na redação, começa nas questões, qual a sua dica? Bom, eu acredito que é importante começar... depende do aluno, né? Mas eu acredito que é importante começar pela redação, né? Você pensa no tema, né? Você lê a proposta e daí não precisa necessariamente escrever nesse momento, né? Você pensa no tema e daí responde as questões e depois volta para escrever a redação. Acho que é uma tática boa. Você saber qual é o tema, você pode ir elaborando isso na tua cabeça enquanto você vai respondendo as questões e por fim você escreve a redação.
Então é isso aí, galera. Eu agradeço ao professor Ademir, professor Joãozinho, por esse nosso primeiro... Acho que a gente tem mais uma dúvida para encerrar, antes de encerrar o nosso bloco. Vocês dois, em um consenso, tem alguma dica para a reta final de estudos? O que os alunos podem fazer para ficar mais... Eu acho que... vamos lá. Eu acho que até dentro daquilo que o João falou, a questão da administração, de administrar o tempo, não só para a redação, mas para toda a prova, é algo que os alunos, às vezes, têm uma dificuldade para fazer isso, né? Dentro de matemática, que é um número de questões bastante grande, e a gente faz esse cálculo, até com eles, de, em média, 3 minutos para resolver cada questão. E parece que 3 minutos é algo muito, muito, muito pequeno. E na verdade, quando a gente até faz um exercício em sala de cronometrar esses 3 minutos para que ele possa resolver uma questão, e aí ele percebe que 3 minutos é um tempo razoável. E claro, evidentemente que é 3 minutos em média. Tem questões que ele leva muito menos tempo que isso e tem questões que ele vai levar um pouquinho mais de tempo do que isso. Então essa administração do tempo e a todo momento você saber qual é a taxa de questões que você está fazendo, quantas questões você ainda tem para fazer. É uma dica que eu sempre dou para o aluno, parece uma coisa bobinha, mas eu acompanhei um comentário há certo tempo que os alunos deveriam começar pelas questões fáceis. Dentro de uma prova com 90 questões, as questões fáceis elas não vêm lá com outra cor, né, para que ele identifique. Então, não dá para fazer isso, você tem que passar mais ou menos por todas as questões. Porém, você pode recusar algumas questões. Depois, após ter lido, sentiu que o cálculo para fazer vai te maltratar um pouquinho naquele momento, vai consumir mais tempo do que você, de repente, queira naquele momento disponibilizar. São questões, mas deve-se marcar essas questões. Questões feitas devem ser marcadas. Questões que você leu, entendeu, mas não está disposto a fazer naquele momento por algum motivo, devem ser marcadas. E questões que de alto grau de dificuldade, que de repente você não entendeu o comando da questão, não entendeu, não conseguiu separar as informações, também tem que ter um outro tipo de marcação, até para você conseguir encontrar essas questões rapidamente depois. Então, essa administração do tempo é bastante importante. Alguns assuntos têm aparecido no Enem em todas as edições do Enem. Vamos lá, vamos listar alguns deles em matemática: probabilidade, estatística, das perguntas das nossas amigas lá, a regra de 3, a porcentagem, são questões que devem estar presentes na sua prova. E para mim eu acho que dá tempo ainda de você estudar alguns conteúdos, né, até a prova. E o Enem é meio show do Roberto Carlos na Globo final de ano. Ele repete sempre os mesmos conteúdos, tem a mesma estrutura, né, só muda o ano, a prova é basicamente a mesma. Então eu sugiro que você dê uma relembrada nas artes, né, nas escolas artísticas, como por exemplo o impressionismo no final do século XIX, lá os franceses, Renoir, Degas, Monet, Manet. As vanguardas europeias do início do século XX sempre caem: o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, o surrealismo. E no Enem cai também dança, né, porque a expressão corporal é uma linguagem, a prova é de linguagens e seus códigos. Engloba, inclusive, dança. Exatamente. Já caiu, sei lá, carnaval, já caiu Bumba Meu Boi, já caiu até eu notei congado, a quadrilha, né? São formas, quadrilha de São João, né? Formas de expressão corporal que são também linguagens. E só para fechar, movimentos musicais também caem no Enem. Tá certo? Então, não é uma letra de música que você vai interpretar, mas é o contexto histórico-cultural daquele movimento musical. As marchinhas dos anos 10, lá da Chiquinha Gonzaga, o choro do Pixinguinha nos anos 20, o samba do Noel Rosa nos anos 30 e do Ari Barroso nos anos 40, a bossa nova nos anos 50, nos anos 60 a Jovem Guarda, nos 70 a Tropicália, nos 80 o rock nacional, o rock Brasil, e chegou-se até a cobrar, né, recentemente, hip hop, né, rap, as manifestações mais recentes como o Mangue Beat do Chico Sainz dos anos 90. Então os movimentos musicais também merecem uma atençãozinha nessa última semana aí que antecede o Enem. Bacana, acaba sendo muito mais do que a gente imagina, né, professor? Bastante coisa.
Então é isso aí, galera. A gente... tem mais uma pergunta ali. O pessoal tá dando um sinalzinho aqui. Roberta, manda para nós aí. Professores, os alunos aqui estão bem-humorados. Todo mundo está fazendo a mesma pergunta. Eu vou ter que fazer aqui para vocês. Se cai o teto, se cai assalto. Deve ser alguma brincadeira aí da sala. Conta pra gente o que é. Com você cai teto, cai assalto? Não sei. Acho que são algumas histórias internas, algumas piadas internas. Não é piada porque aconteceu mesmo, na verdade. Mas algumas histórias que nem dá tempo de comentar agora, mas que os alunos sempre pedem, porque aí acaba alguns alunos que estudaram em um ano passando para outros. E são algumas histórias aí da nossa caminhada como professores, histórias inusitadas e engraçadas que acabaram acontecendo com a gente. E eles querem nos entregar. Depois você me conta quem fez a pergunta, só para saber. Tem mais pergunta, Roberta? Não, agora acabou, só isso. Então é isso aí, galera. Obrigada, então, professor Ademir, professor Joãozinho, pela presença. Galera, em menos de 2 minutos, a gente volta aí com o professor Júlio e o professor Márcio, que vão tirar as dúvidas de História e Geografia. Não sai daí, fica aí com a gente, acompanha a gente ao vivo pelo Facebook, a gente já vem. Falou, galera. Falei que a gente voltava rápido, galera, agora com as questões relativas à História e Geografia aqui do meu lado. Então, mais 2 representantes do super time de professores do Dom Bosco. O professor Júlio, de História. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite, Malu. E, do meu lado esquerdo, o professor Márcio, de Geografia. Boa noite, professor. Boa noite, Malu. Boa noite a todos também. Então, sem mais delongas, vamos lá, professor Júlio. Esse ano, muitos conceitos na área de história relativos à ditadura militar, nazismo, como é que isso se encaixa? Né? Ditadura militar obviamente, faz parte da história do Brasil, mas nazismo, onde é que se encaixa? Faz parte da nossa história? Como é que é, professor? A organização do Enem, ela leva em conta esses assuntos que bombaram aí esse ano? Veja, a questão das redes sociais é interessante pelo seguinte, há muito senso comum, há muita questão de o pessoal fazer achismos, não respeitar a questão historiográfica, não respeitar a questão de conceitos, né? Então, nesse sentido, Malu, o que acaba acontecendo é o seguinte, há uma deturpação, né? Há uma grande enganação de vários pseudo-intelectuais que acabam falando a respeito de, não houve ditadura militar no Brasil. Logicamente que houve, né? Isso aí está comprovado, constatado, etc. e tal. E outra, né, o Enem ele pode pedir alguma coisa a respeito, por exemplo, do pedido, né, da solicitação por intervenção militar, que é um negócio assim que acaba bombando na mídia nesses últimos tempos em virtude dos péssimos governos que nós tivemos nos últimos, pelo menos, 8 anos, vamos calcular dessa maneira, né? A questão do nazismo surpreendeu por conta do quê? O nazismo é de direita ou o nazismo é de esquerda? Por causa da expressão nacional-socialismo. O nacional-socialismo era um socialismo de Estado, era um socialismo nacionalizante. E a grande diferenciação que se dá para ser feita a respeito do socialismo propriamente dito,
do nacionalsocialismo é a questão da iniciativa privada que o nacionalsocialismo, que o nazismo ainda mantinha. Já na questão socialista, no mesmo período da União Soviética, houve uma estatização geral de todas as empresas, uma nacionalização geral de todas as empresas. Okay? O que o senhor recomendaria para o pessoal prestar um pouquinho mais de atenção, estudar com um pouquinho mais de carinho? Na opinião do senhor, professor. Questão de conceitos, galera. O Enem, ele é muito pautado na interpretação, análise de textos, confrontação de textos, confrontação de imagens, confrontação de charges. Então, é necessário que se faça uma questão conceitual. Então, por exemplo, vamos pegar o nazismo que você citou. O nazismo, ele tem o militarismo como característica, o anticomunismo, o anticapitalismo, né? Apesar de manter a iniciativa privada, ele é contra o consumismo capitalista, ele é antiliberal, é antidemocrata. Então, essa forma de conceitos fecha legalzinho para uma prova de Enem, né? Então, é necessário que se tenha domínio sobre os conceitos históricos. Alguma musiquinha para o pessoal lembrar, porque são muitos termos, muitos conceitos. Musiquinha eu não digo, né? Mas sempre lembrar um negócio assim bem curioso, né? Que eu até mencionei no aulão, né? Que cabe também para o Enem, que no caso aí, você que é aluno nosso, que está assistindo a nossa live, né? Que tenha consciência plena de que a vaga é sua, né? Então é aquela coisa do X-1 para todos os nossos alunos que estão assistindo essa nossa live. Professor Márcio, então, reforma da Previdência e geografia, pode ter a ver? Pois é, tem tudo a ver, né, Malu? Aliás, um termo muito polêmico, reforma da Previdência. Na realidade, ela ganhou conotação esse ano, em que um governo basicamente consolidou as regras, porque que o Brasil precisa de uma reforma da Previdência, isso é inegável, né? É uma questão demográfica. A população jovem está cada vez encolhendo. A fecundidade, por exemplo, na década de 60 era de 6 filhos, hoje caiu para menos de 2. Então, naturalmente, você tem uma questão de redução populacional na porção da base da pirâmide. E a expectativa de vida também aumentou no Brasil, né? Daquela expectativa de vida de 50 anos na década de 60, hoje o brasileiro vive em média até os 75. Então não faz mais sentido o indivíduo com 50 anos já estar aposentado. Então nós precisamos pensar em alongar cada vez mais essa aposentadoria. Agora, esse ano em especial, o governo consolidou regras muito claras do que vai ser feito. Essas regras são polêmicas. Se essas regras são válidas ou não, aí a história é diferente. Aí nós devemos realmente fazer um debate na sociedade civil. Agora, que precisa uma reforma da Previdência para médio e longo prazo, sem dúvida. Então, como é que isso pode aparecer basicamente na prova de geografia? Talvez não cobre necessariamente a reforma da Previdência, mas essa mudança demográfica que o Brasil apresentou ao longo dos últimos anos, né? Esse encolhimento da base, esse aumento na qualidade de vida, que é um movimento que os países europeus, por exemplo, viveram já desde os anos 70. Começamos a viver isso hoje e precisamos nos readequar a essa nova política. É legal porque é um assunto que diz respeito até à própria galera que está assistindo a gente, né? Que vai afetar diretamente aí todos nós, né? Como o senhor disse, a expectativa de vida aumentando, provavelmente a galera vai viver bastante aí, é legal estar antenado para acompanhar esse momento, né, que o Brasil está vivendo. Exatamente, é uma questão que nos afeta diretamente, né? É a questão de quantos anos o brasileiro vai precisar trabalhar, isso é uma questão que deve ser discutida. Se vai afetar todas as carreiras, né? O serviço público, o serviço privado, as categorias em especial, mas enfim, precisa realmente e não tem como fugir. Aliás, isso vai além do vestibular, né? Isso é uma discussão que nós temos que levar como cidadãos. E, professor Márcio, quais são os hotspots aí de geografia que você recomendaria para a galera dar aquela estudadinha de última hora aí antes do Enem? Bom, saindo um pouco do campo população, geografia sempre aparece problemas ambientais. Afinal de contas, a geografia hoje ela é muito diferente, né? Na minha época já não era assim, na minha época ainda era muito decoreba. Nome de rio, capital de país, cor de bandeira. Hoje é óbvio que o aluno ele precisa ter um conhecimento de alguns conceitos, mas ele precisa relacionar isso com o seu dia a dia, porque a geografia é a ciência que estuda o espaço. Então o meio ambiente é a discussão mais quente que se deve fazer, sobretudo os problemas nas cidades, né? Ilhas de calor, inversão térmica,
a erosão pluvial, que é provocada sobretudo com a retirada da vegetação em encostas, nas margens de rios. Esses problemas são fundamentais. Já em nível mundial, o aquecimento global, vamos lembrar que aí foi assinado o Protocolo de Paris, né, em 2015, e esse Protocolo de Paris é considerado o mais bem-sucedido acordo ambiental, porque você tem a participação dos Estados Unidos e a participação da China. Porém, os Estados Unidos já anunciou que vai se retirar do protocolo, mas isso não é de imediato. Isso deve acontecer a partir de 2018, 2019, porque existem alguns trâmites ali legais. Apesar disso, a China recentemente anunciou que não sairá, mesmo com a saída dos Estados Unidos. Então esses temas ambientais, essas atualidades e principalmente a ação que o homem faz e o que reflete essa ação para o nosso dia a dia até para o futuro são assuntos bem quentes aí para ficar atento. Valeu, professor. Então aí, galera, atenção a essas questões aí, demográficas, meio ambiente. E a Roberta está lá com mais dúvidas da galera que estão chegando. Roberta, manda pra gente. Malu, pergunta aqui para o professor Júlio. O pessoal quer saber se cai mais história geral ou história do Brasil. E nesses últimos dias, o que estudar? O que focar esses últimos dias de estudo? Oi, pessoal. Seguinte, na prova de história da banca do Enem, o que vem sendo tradicionalmente cobrado é um equilíbrio bastante grande de história geral e história do Brasil. No entanto, há um enfoque um pouco maior, não assim notadamente, mas um pouco maior em história do Brasil, tá? Segundo reinado é um tema muito cobrado nas provas do Enem. Aliás, em todas as edições do Enem, foi o assunto que mais cobrado foi, né? Então, é um indício, né, de que você deve chegar, sentar, dar uma olhadinha no seu escritóriozinho particular aí e dar uma focada legal no segundo reinado, principalmente nas questões referentes a escravismo e a queda do próprio segundo reinado. Qual que é a outra pergunta mesmo? Quer saber no que focar nesses últimos dias? Ah, sim. Como eu falei para a Malu agora há pouco, a questão conceitual. Os conceitos de história, cidadania no mundo grego antigo, em Atenas, cidadania no mundo moderno, que é a questão da democracia russoniana, da democracia montesquieniana, são temas assim bastante relevantes também, mas foque principalmente na questão conceitual. O texto você vai tirar de letra, tá? Mas o conceito em si é necessário que você tenha um pleno domínio. Mais perguntas, Roberta? Temos pergunta aqui para o professor Márcio, também está chegando bastante coisa aqui para o professor Márcio. O pessoal quer saber o que precisa saber sobre problemas ambientais. Bom, na realidade, o que ele precisa saber são os problemas que nos afetam mais diretamente, né? Problemas ambientais é um tema amplo, sobretudo os problemas urbanos. Então, como eu comentei agora há pouco, por exemplo, o desmatamento ele já gera vários problemas ambientais. Veja que o desmatamento, por exemplo, reduz a interceptação da água da chuva, né? Que quando ela cai, 20% de toda a água que cai nem chega no solo, porque ela bate na vegetação e volta para a atmosfera. Então, quando você retira a vegetação, por exemplo, você inicia uma série de problemas, né? A própria erosão pelas enchentes carregadas pela própria chuva diminui a infiltração porque o solo vai se compactando. E você tem também, além da questão da vegetação, o excesso de pavimentação. Nos ambientes urbanos, por exemplo, o excesso de concreto, asfalto, que é uma realidade hoje nas nossas cidades, né? Veja que nós temos uma dificuldade para planejar o meio ambiente. E também, como eu comentei agora há pouco, a questão dos problemas mais em nível mundial, né? A intensificação do efeito estufa, por exemplo, que é uma realidade hoje já, pelo menos, há uma discrepância na ciência se é o homem ou não que causa isso, mas que existe uma intensificação do efeito estufa, sem dúvida nenhuma. Mais alguma, Roberta? Para o professor Márcio, além do efeito estufa, quais outros temas da atualidade podem cair? Bom, na realidade, a globalização que nós vivemos hoje é nada mais do que essa internacionalização das economias. Então, veja, questões relativas, por exemplo, aos blocos econômicos. Veja que com o fim da União Soviética, nós entramos na chamada nova era internacional, né, professor Júlio? Isso aí. E a partir de então você passa a ter um desmanche das fronteiras nacionais. Agora, com a saída, por exemplo, do Reino Unido da União Europeia, você talvez possa ter o fortalecimento das fronteiras nacionais. Então, esse quesito, né, dos blocos econômicos, que hoje passam por uma nova adequação, é importante.
É importante lembrar também a aproximação dos Estados Unidos com Cuba, né, praticamente o último reduto aqui, né, no continente americano do socialismo. Você passa a ter uma nova roupagem a partir dessa aproximação. E também é importante lembrar a questão da Coreia do Norte. Talvez não seja algo tão específico para cair na prova do Enem, mas a Coreia do Norte, Cuba, os atentados terroristas, isso tudo é consequência dos países que hoje sofrem o terrorismo, né? Foram eles que propiciaram essas questões que hoje nós acompanhamos. Então ficar atento a essas questões aí que nos atingem. E até complementando o que o Márcio falou, até me atravessando a Malu Imagina. aqui, é a questão dos nacionalismos, né? Muito fortes, muito evidentes, com o fundamentalismo islâmico, com a questão da Catalunha mais recente, a questão de você redefinir as fronteiras conforme o quê? A autodeterminação dos povos que vem desde lá a Primeira Guerra Mundial com a criação da Liga das Nações. Então são focos bastante interessantes que casam a história com a geografia nessa prova do Enem aí. Legal, professores. Então aí a gente tem uma dúvida para os dois, uma Tá. questão para os dois professores, vamos ver se existe um consenso. É hora do aluno mergulhar nos livros ou é a hora do aluno esfriar a cabeça, relaxar? Como é que é esse pré-prova aí, professores? O Ademir agora há pouco falou que estudar agora não é a hora, né? Quem já estudou já está com tudo consolidado. A hora agora é de dar uma revisada. Uma revisada em que sentido? Pegar lá uma apostilinha com os resumos, com os conceitos mais primordiais e acabar se afundando nisso aí, se for para estudar. Eu aconselho particularmente a que se dê aquela relaxada até chegar o dia da prova. E você, professor Márcio? Concordo com o Júlio. Na verdade, o que tinha que ser feito já foi, né? Agora não adianta querer estudar aquilo que não foi feito ao longo do ano. Nós temos o ano inteiro para fazer isso. Então agora o momento é de devagar ir desacelerando, né? Inclusive tentar manter a rotina normal, dormir no horário que sempre dorme. Não adianta querer ir dormir antes, por exemplo, porque você vai ficar se remexendo na cama, vai ficar ansioso, vai acabar não resolvendo. Então, nesse momento agora é a hora de tentar devagarinho tirando o pé do acelerador, porque não vai resolver querer rever em 3, 4 dias que nós temos aí o que foi feito o ano inteiro. Legal, então, galera, a gente vai encerrando aí o nosso segundo bloco do nosso aulão de revisão do Enem. Você que tem as suas dúvidas, é a última chance de mandar aí para a gente poder responder ao vivo pelo Facebook. Obrigada, professor Júlio. Obrigada, professor Márcio. Obrigado, Malu. Fica aí com a gente já volta. Fala, galera, estamos de volta agora, física e biologia. Eu estou aqui com o professor Maniese. Boa noite, professor. Boa noite a todos, as nossas crianças que estão nos acompanhando.
a todos que acompanham esse espetáculo de apresentação, próximo do Enem, todo mundo agoniado, sofrendo calado. E a gente aqui tentando auxiliar vocês a ficar um pouquinho mais tranquilo e focado na sua prova que está chegando aí nesse domingo. Né? E do meu lado esquerdo, o professor Wilmer. É isso mesmo, professor? Sim. Biologia. Boa noite. Boa noite, Malu. Boa noite, galera. Tudo bem? Ó, beijinho, fica calmo, vai passar, tranquilo. Não fica preocupado. Então, galera, é o seguinte, vai mandando suas perguntas, você que está acompanhando aí a gente pelo Facebook. Eu vou começar pelo professor Maniese. Professor, é possível resolver uma questão de física sem saber de cor uma fórmula básica ou não básica? Olha, Malu, cada dia mais as provas do Enem vêm cobrando aplicação prática no dia a dia. Tá? Então, o formulismo matemático está sendo deixado de lado. Claro, há alguns anos aparecem questões onde você tem que ter o conhecimento do formulário. Mas geralmente você consegue, com o enunciado, trabalhar com isso e fugir das fórmulas, né? Que isso facilita muito o raciocínio do aluno. Então, de maneira que aquele conteúdo que ele trabalha no texto, você traz para a realidade e consegue interpretar, essa que é a função, esse é o objetivo do Enem, você interprete aquilo e traga para a realidade. Né? Então, objetivamente vai ser o quê? Claro, tem que ter um conhecimento profundo do conteúdo, tem que ter um conteúdo muito forte, para ir aplicar isso em situações, problemas do cotidiano que ele vai trazer em todas as partes da física, que é um ambiente riquíssimo. Em todo lugar que você está, você vê física em lentes, vê física em lâmpadas, você vê física no sol, você vê física em caminhar que tem o atrito, você vê física em um som que sai, que nós estamos produzindo agora, você vê física no movimento da minha mão, que eu estou movimentando basicamente toda hora, e acho espetacular isso. Né? E todo lugar que você encontra a física, o seu corpo humano como um todo é uma física em tudo, em relação à pressão que existe nas suas artérias, em relação às articulações, em relação ao movimento que tem de inércia, em relação a movimentos retilíneos, uniformes, circulares, em relação a choques, em relação a vários pontos que você consegue trazer isso para a realidade sem a necessidade do formulismo matemático. Dá para se fugir dele, sim. Há a possibilidade. As questões de física vão ser cobradas, então, na opinião do professor, dessa forma mais prática, em questões aplicáveis ao dia a dia. O senhor tem algum exemplo, assim, de algum exercício que seja praxe de física para o pessoal? O clássico que acontece muito no Enem é, por exemplo, o gasto de energia elétrica num local qualquer, numa residência, né? Onde não necessariamente você precisa ter a forma de energia, potência e tempo. Você pode articular isso com os dados e pela lógica, como diz o Aldemir, dá para se resolver por regra de 3. Né? Essa dá. Né? Então, só tomar cuidado no gasto de energia numa residência. Por exemplo, várias pessoas que tomam banho, eu quero saber o gasto mensal destas pessoas tomando um banho por dia durante 30 dias. Tem que só tomar cuidado que gasto é esse, se ele é diário, semanal ou mensal. Essa potência do chuveiro, ela tem que estar em quilowatts, né? O tempo deve estar em horas, para que você ache energia em quilowatt-hora. E aí faz-se a famosa regra de 3, né? O quilowatt-hora tem um certo custo, em reais, e o gasto de energia terá o valor X, que é que você faz a regra de 3 e resolve esse gasto de energia. Então, tomar cuidado que a potência tem que estar em quilowatt, o tempo tem que estar em horas, ver quantos elementos tem que as pessoas têm tomando banho, se o gasto é diário, semanal ou mensal. Ou, por exemplo, se ele fala em gasto de um liquidificador, de um micro-ondas, de uma televisão, esses aparelhos todos, quantos tem? Quantas lâmpadas tem? Quantos aparelhos deles tem? Você tomar cuidado com a quantidade de elementos que você tem, qual é a unidade correspondente de cada um deles. E se faz, sim, é possível com a regra de 3. Ou seja, é um caso clássico que aparece várias vezes na prova do Enem e vem aparecendo. Que, alguns anos atrás, eram textos enormes que não dizia praticamente nada e não havia necessidade quase nenhuma de conhecimento em física. Hoje não. O conhecimento em física é muito presente na prova do Enem, profundo, e são situações, problemas que são criados do dia a dia, em medicina, em odontologia, em engenharia, mesmo no dia a dia comum das pessoas, e essa realidade é trazida para dentro do conteúdo
da física, enriquecendo isso. Então, o aluno tem que ter essa habilidade, ter o conteúdo, ter o conhecimento e saber trazer isso para interpretar e resolver aquela situação, problema que é criado no Enem. Muito bem, professor Wilmer. Professor, descobertas são feitas diariamente nas áreas da biologia, na área da biologia, né, ou as áreas da biologia, porque são amplas, o senhor me corrija se eu estiver errada. O aluno que está mais por dentro dessas novidades, que está mais por dentro dessas descobertas, ele vai se diferenciar, ele vai ter vantagem na hora da prova do Enem? Ou não? É melhor ele se ater àquelas questões mais tradicionais, aos estudos mais clássicos, aos estudos mais corriqueiros aí da área da biologia? O que o senhor tem a dizer para nós? Então vamos começar por um histórico. O Enem hoje é completamente diferente de muito tempo atrás, no sentido que evoluiu muito a forma de ser feitas as perguntas, como o Maniese disse. Antes você tinha um texto muito grande, você tinha a resposta no próprio texto muitas vezes. O Enem tinha essa crítica. À medida que o tempo foi passando, foi aprimorando. Hoje o Enem, eu vou usar uma palavra nova aqui, está vestibulado. E o que é o Enem vestibulado? São perguntas de vestibular. Algumas universidades, inclusive a nossa própria Universidade Federal, com exceção desse vestibular, mas os anteriores, você pegava a prova da Federal e colocava a prova do Enem, era muito parecido. Então, nesse contexto, o aluno tem que ter conhecimento. Por exemplo, eu vou ler algumas palavras aqui para você, você vai tentar responder para mim. Já viu falar em biorremediação? Você sabe o que eu nunca ouvi falar em biorremediação. Você tem ideia do que é um mulucicida? Não é um animal? Você já viu falar na palavra desfaunação? Não. Então é exatamente isso. Você veja, se o aluno não tem essa capacidade de ver toda essa grande quantidade de informação, das coisas novas da ciência que surge, ele não tem condição para te ajudar. Biorremediação é uma dica que tem grande possibilidade. O que vem a ser biorremediação? É qualquer atitude que você faça através de um ser vivo, ou as suas componentes que ele produz, tipo uma enzima, que possa melhorar as condições do meio ambiente. Vamos ao histórico. Sabe-se muitas vezes os acidentes com petróleo. Então, o que o homem tem? Tem um protocolo para fazer a limpeza. Isola, absorve a água, faz todo esse processo. E daí o que ocorre? Mas vai ficar lá, digníssimo petróleo lá embaixo. Então, a nível de laboratório, produziu-se bactérias que são capazes de destruir esse petróleo. Então isso é uma biorremediação. É um organismo vivo que está fazendo o processo da eliminação desse petróleo. Um ser vivo. Por exemplo, eu falei desfaunação. Essa é uma possibilidade muito boa, porque você veja uma coisa. Em termos de botânica, por exemplo, o Enem tem 2 pontos de vista que ele vai. Adaptação dos vegetais ao meio ambiente, ou a relação de fruto, semente, agentes polinizadores, agentes disseminadores. Preciso do agente polinizador tipo da abelha, eu preciso do passarinho que vai comer o fruto e levar a semente. O que é desfaunar? Desfaunar é eliminar a fauna. Então ele vai escrever lá essa palavra, se o indivíduo não está acostumado, não vai interpretar, ele vai ficar meio perdidão. O que é a desfaunação? É o ato de eliminar a fauna. E com isso eu estou prejudicando o meio ambiente, porque há prejuízo tanto no processo da polinização, como no processo de você disseminar frutos e semente. Existe uma patologia que é doença causada por verme, que dos vermes é o que mais causa doença e é uma patologia muito cobrada em vestibulares, inclusive no próprio Enem, em anos anteriores, que é a esquistossomose. E o que é um mulucicida? É uma substância que mata molusco. Então o que ele vai fazer no teu exercício lá? Ele vai armar um texto para você e vai escrever no texto lá mais ou menos assim. Essa substância age como mulucicida. O que ele vai fazer? Ele vai matar o molusco. E qual é a doença que ele vai livrar? Ele vai livrar a esquistossomose, porque a esquistossomose tem um caramujo, que é um molusco, como hospedeiro. Então, se o cidadão não está acostumado com isso, ele não vai conseguir. Por isso que é importante a atualização. Olha aí, pessoal, várias dicas aí que o professor Wilmer deu pra gente aí de mão beijada. Anota aí. E as dúvidas que estão chegando aí a todo instante pelo nosso Facebook. Roberta, como é que a gente está de perguntas? Tá chegando bastante coisa aqui, Malu.
Vou ter que fazer uma pergunta aqui, que senão o pessoal não vai parar de falar, que é se cai dicotiledônia. Eu até já sei quem perguntou. Mas é para mim a pergunta, não é para você. É mesmo, ele também faz uma A brincadeira. dicotiledônia é para mim. Posso explicar primeiro? Pode, claro. Então, a dicotiledônia é um complexo de Golgi transgênico abaixo do Equador, na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma matriz inversa, transposta para toda matriz tangencial que vai pegar a região entre África do Sul e o Grande Tamandaré. Isso cai dentro da máquina da lavar-roupa, bate, a espuminha vira os pulmão. Isso abaixo do Equador para o verbo to be negativo. Isso para toda a proparoxítona terminar em pi mais um, derivado do petróleo. Ou não. Isso tudo contextualizado. Enem, que é isso? Interdisciplinaridade. Viu só, galera? Pesado. Mais alguma coisa, Roberta? Tem sim, Malu. O pessoal quer saber o que cai de botânica, o que estudar de botânica. Exatamente aquilo que nós conversamos anteriormente. O Enem tem uma linha de evolução, adaptação de vegetais ao meio ambiente. Se você pegar nos últimos 10 anos, que praticamente quase todo ano tem uma questão sobre isso, vai a planta que está lá na região com maior problema de falta de água, tem uma raiz mais profunda, tem uma cutícula mais grossa, tem uma folha menor, para adaptação ao meio ambiente. E a outra é essa relação, que daí você dá valor ao ambiente, da polinização, da disseminação de frutos e semente. Até cladograma, que é uma coisa muito nova, que por isso que eu digo a você, o Enem hoje, ele é vestibulado. O Enem, as questões da nossa área de biologia, são questões igualzinho de prova de vestibular. Por isso que tem que ter conhecimento para resolver. Ou seja, você não vai chegar numa resposta tipo 2 mais 2 é 4. Não, você vai deduzir para depois você responder. Você tem que ter primeiro um conhecimento e depois, a partir disso, você responde o que ele está perguntando. Não tem nada direto. A gente perguntou aí para os nossos professores as dicas de última hora. Então, agora para os dois professores, a pergunta é, dicas de prova, perguntas gerais aí, relativas à prova. Qual que é a melhor forma de resolver a prova? É melhor ler ela inteira primeiro? É melhor identificando rapidinho aquelas que o aluno tem mais afinidade, eliminando? Vamos lá, professores, a opinião dos senhores a respeito desse assunto. Vamos lá, Maniese. Eu acho que numa prova extensa, como toda prova extensa de vestibular, o grande complicador, claro, depois de você ter o conhecimento profundo, é o tempo de resolução de prova. Né? Se você conseguir ganhar alguns segundos e algumas questões, 30 segundos, por exemplo, nas questões, você acaba, no final de uma prova extensa, tendo 30 a 40 minutos a mais para se resolver e organizar a prova. Então, essa organização de prova é fundamental. Né? Então, você tem que ler uma questão, percebeu que ela é bem simplesinha, coloca um sinalzinho de mais do lado dela. Né? Leu a segunda questão, não tem noção se é física, matemática, química, ou biologia ou redação? Põe o mesmo, depois você dá uma olhadinha nela. Né? Leu a terceira questão, está em dúvida entre B ou C? B ou C, right? B ou C, ou D ou E, destaca lá aqueles dois itenzinhos, right? E coloca interrogação. Depois você dá uma pensada nela. No final de sua prova, você vai ter organizado certinho as questões com uma marcação mais. Essas questões de marcação mais, você não volta em hipótese alguma. Porque é muito comum numa prova extensa, você chegar no final da prova cansado, onde você não é mais confiável nem um pouco. Eu até comento com os alunos que se alguém te perguntar qual o seu nome, você fala, não sei, olha a minha carteirinha. Sim? No final de uma prova extensa, lá, vários sinais mais, essa você não mexe mais. É comum na prova extensa você voltar numa prova dessa, uma questão certa, e modificar para errado. Então você vai atacar só aquelas que têm interrogação. Resolveu aquilo, você vai, se sobrar tempo, fazer a que está marcado menos. Se não sobrou tempo, vai chutar. Chutar o que você não sabe é lucro, o que vier. Sim? Agora, chutar 15 questões que você nem chegou a ler numa prova extensa, compromete a sua aprovação. Então, essa é uma maneira de você automaticamente se organizar e fazer tudo que para você é mais fácil. Antes do professor Wilmer responder a gente, a Roberta tem mais uma pergunta ali que chegou para nós. Manda aí, Roberta. O pessoal quer saber, professor, o que precisa saber sobre defeitos de visão? Em física, tem muita aplicabilidade em relação à defeito de visão para que o aluno tenha esse traquejo de trabalhar com lentes e adaptar isso para os defeitos de visão. Né? Então, os defeitos de visão são muito cobrados em física e é muito contextualizado com a biologia. Né? Então, o que ele tem que saber é, por exemplo, miopia. O que é miopia? Miopia, basicamente, é o globo ocular mais alongado. Assim, a imagem vai se formar antes da retina.
E para corrigir eu tenho que usar uma lente que vai jogar essa imagem para a retina, vai projetar essa imagem para a retina. E essa imagem que vai localizar para a retina é uma lente divergente. Né? E na hipermetropia é exatamente o contrário. Né? O globo ocular é mais alongado, a imagem se forma atrás da retina, e para corrigir uma lente convergente que puxa essa imagem para a retina. Né? Já na presbiopia, o problema seria de uma mobilidade do cristalino que vai endurecendo com a idade, vista cansada. Basicamente se corrige com lente convergente. Né? Astigmatismo seria curvatura irregular de córnea e ou cristalino. Correção com lentes cilíndricas. Guardar que a miopia e metropia se corrige com lente esférica. Já o astigmatismo com lente cilíndrica, mas cilíndrica como? Se vier da miopia, se o astigmatismo vier da miopia, é uma cilíndrica divergente. Se o astigmatismo vier da metropia, é uma cilíndrica convergente. Né? E o estrabismo, o eixo cruzado dos olhos, seria corrigido com lentes prismáticas. Então são alguns comentários e conhecimentos que eu não tenho que ter para que ele consiga trazer essa teoria para a prática. Esta relação, trazer a teoria que ele tem de conhecimento do dia a dia para a prática de resolução das suas questões e resolução problema no Enem, isso é fundamental. Isso que o Enem e a educação como um todo está cada dia mais focando. Trazer a teoria, não só como guia daquela ação, mas teoria como expressão daquela prática do seu cotidiano e do que acontece ao nosso redor, que é riquíssimo em relação à física. Mais alguma pergunta, Roberta? O pessoal quer dicas de lanchinho. Boa essa, hein? Dicas de lanchinho, essa é interessante. Não sei, digestão desse negócio aí. Come chocolate, chocolate é importante. Então, primeiro eu vou falar o seguinte. Você veja uma coisa como o Enem hoje tem uma certa complexidade no seguinte, que é fundamental, que chama-se treinamento. Nós lá no Dom Bosco fazemos 2 simulados, ou no primeiro semestre, outro no segundo semestre, porque o aluno possa ter capacidade de administrar o seu tempo, onde a média de tempo que o cidadão tem são aproximadamente 2 minutos a 2 minutos e meio. Então ele precisa ser treinado para isso, ele tem necessidade. A questão da prova é uma questão de individualidades. Eu lembro, e faço até hoje ainda, nos meus cursos, vou fazer prova, eu sempre comecei de trás para frente. Mas isso é mania minha. Cada um tem o seu processo de fazer prova. Isso que o Maniese disse. Leu a questão, respondeu, não volta lá. Daí, se não sabe, vai deixando, vai votando só naquelas que você faz. A questão da preparação, a brincadeira do lanchinho, por exemplo, é correto. De você ter bem alimentado, você não pode esquecer que os teus neurônios só queimam glicose. Então, se você levar um chocolatinho, alguma água, coisa parecida, para que você possa se sentir melhor e ter capacidade de administrar esse tempo até para você descansar, que é fundamental. Não uma feijoada. Antes não uma feijoada, que daí complica. Eu tenho uma dúvida pessoal. Opa. Dicotiledônia. De novo? De onde surgiu? Não de novo. se de novo... Talvez. Mas vamos entender aí a dicotiledônia. Deixa eu interromper ele, que é o seguinte. O grupo de plantas que formam frutos são chamadas de angiospermas. Certo? Certo. E entre as angiospermas você divide de maneira muito clássica monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então, ele lá no curso, ele tem que saber a diferença de mono e dicotiledônea. E esse cidadão um dia entra na minha aula e escutou eu falando de dicotiledônea. Daí ele faz essa definição dele que é muito típica. Bem particular. Isso foi evoluindo durante vários anos, né? A gente vai incorporando cada dia mais um elemento novo para que enriqueça essa dicotiledônia, porque como a Federal do Paraná e cada dia mais o Enem também é interdisciplinar, né? Nós precisamos fazer essa relação forte. Né? Tanto do verbo to be, como a dicotiledônia transgênica, como a relação entre a matriz inversa transposta e o verbo to be negativo, né? Para que essa contextualização toda venha a fluir em questões de altíssimo nível, que possa trazer essa realidade para as pessoas, que assim sendo estarão cada dia mais felizes com esse explanar das coisas, que seria cada vez mais fantástico. Maravilhoso, maravilhoso. Eu estou sem palavras. E a Roberta está me dando tchauzinho ali. Acabou, Roberta? Não, mais uma. Tem mais uma pergunta? Vamos lá, então, Roberta. Qual a pergunta? Para o professor Vilmer, o pessoal está pedindo para o senhor tirar o microfone e dançar para encerrar com bom humor. Mas seria maravilhoso. Então vamos lá, professor. Só que tem um detalhe. Eu vou escolher uma de vocês.
Fique à vontade. Você, hein? Então vamos. Eu não sou boa dançarina, professor. Já está pré-avisado, mas vamos Nós lá. temos um bom hábito na sala de aula, ó, a pessoa que olha minha barriga, de começar a aula dançando. Hoje a gente tem que acabar dançando. E quando os jornalistas vão fazer entrevista conosco lá, Não tem, só sem áudio. eu judio deles quando eles vão lá. Então como é que nós vamos tirar aqui para nós dançar? Agiliza o processo. Ó, galera, aqui. Olha, ó, o que a gente não faz no pré-ENEM, né? Não é assim? Vem cá. Põe a mãozinha assim pra mim. Assim? É assim, ó. É uma rapidinha, entendeu? Ah, ritmo alucinante. Aê! Muito bem. Espetacular, ó. Fantástico. Atuação precoce, vai ficar É, melhor não. Mas quando vai jornalista lá no curso, eu judio deles. Olha lá. Faço dançar. Galera, olha só, o que a gente não faz no pré-ENEM, né? Tô até segurando aqui o meu lapela, deixa eu prender ele aqui. Faz de conta que eu não tirei. Pessoal, é isso aí. Então, valeu você que acompanhou a gente. Boa sorte para todo mundo. Você pode nos acompanhar. A gente vai estar acompanhando a correção do Enem no próximo domingo, aí, dia 5. Lembrando que as nossas lives começam sempre depois da prova. Então, à noite, 19 horas. É isso, Marcela? 19? Por volta das 19 horas, a gente vai estar aí de volta. O super time de professores do Dom Bosco vai estar com a gente para tirar as questões das dúvidas mais polêmicas. Vocês vão poder interagir aí com a gente de novo, que nem foi hoje. Muito divertido, muito legal. Boa sorte, galera. Obrigada. E continua acompanhando a Gazeta do Povo ao vivo pelo Facebook. Falou, galera. É isso aí. Tchau. Tchau, moça.